Olá, meninos. Meninos, vamos para a nossa terceira semana de novembro. O nosso assunto de hoje é circunferência e círculo. Pessoal, existe uma diferença entre circunferência e círculo? A resposta é sim. Qual seria a diferença? A circunferência é o contorno. Podemos definir circunferência como um contorno fechado. Esse contornozinho aqui nada mais é que a circunferência. O círculo que é a região interna, que está dentro da circunferência que forma o círculo. Então, essa é a diferença entre circunferência e círculo. Circunferência é o contorno, círculo é a região interna. Tá certo? Gente, são elementos da circunferência. Na circunferência, temos alguns elementos. Quais são eles? O raio. O que é o raio? Pega do centro até a borda. Se você observar, do centro O até o B, é o quê? É um raio. Tudo que pegar do centro até a borda vai ser raio. Tá certo? A mesma coisa, olha, é o OC. Eu posso chamar, gente, de OB ou BO, tanto faz. Posso chamar de CO ou OC, ok? E posso chamar de AB, aliás, AO, aqui o AO também é um raio. Pegou do centro até a borda, é o quê? É raio. Tá certo? Então, aqui nós temos o que? Nós temos 3 raios. O AO, o BO e o CO, tá bom? Raio, segmento de reta que liga o centro, o O, a um ponto da circunferência, tá certo? A corda, gente, segmento que une 2 pontos quaisquer de uma circunferência. A corda pega o quê? Pega de uma extremidade até a outra extremidade, passando por dentro do círculozinho. Pegou de uma extremidade até a outra, é corda. Aqui nós temos 2 cordas. Quais são as cordas? DE e o AB. Gente, esse AB, ele é o diâmetro. Por quê? Porque passou pelo centro, mas ele também é uma corda. Todo diâmetro também é corda, mas nem toda corda é um diâmetro. No caso do DE, é uma corda, mas não é diâmetro. Por quê? Para ser diâmetro, tem que passar pelo centro. Aqui, o AB é uma corda e também é um diâmetro, tá certo? Corda por quê? Porque pegou de uma borda até a outra. E é um diâmetro por quê? Porque passou pelo centro, tá certo? Gente, aí o diâmetro, como eu acabei de falar anteriormente, o diâmetro é o que? A corda que passa pelo centro da circunferência, tá bom? A medida do diâmetro é o dobro da medida do raio. Uma outra coisa também, olha, se você tiver um diâmetro, o que é um diâmetro? É a junção de 2 raios. Por quê? Gente, pegou do centro até a borda, é um diâmetro. Peguei do centro até a borda, é o diâmetro. Você vê que no diâmetro tem o quê? Tem a junção de 2 raios, ok? Então, eu posso dizer o quê? Que o diâmetro, o que é? É 2 raios. Diâmetro é a junção de 2 raios, beleza? E vamos para frente. O que nós temos mais aqui, O círculo. Eu acabei de dizer que a circunferência é o contorno. O círculo, que podemos definir círculo como a região interna. Tá bom? O círculo que é a região interna é o que fica dentro da circunferência. A regiãozinha interna é o círculo. Aí nós temos o círculo, nós temos alguns elementos. Quais são os elementos? A circunferência, que é o contorno. O contornozinho é um dos elementos do círculo. Nós temos o centro e nós temos a região interna. Esses são os elementos do círculo. Gente, nós também temos as posições relativas entre reta e circunferência. As posições entre reta e circunferência podem ser o quê? É externa. Quando é que é externa? A reta não toca a circunferência. O que você está vendo aqui? Aqui você está vendo a reta S. A reta S, gente, não tá tocando a circunferência. Tá aqui a circunferenciazinha, a reta S não tocou. Então, quando não toca, nós dizemos o quê? Que ela é externa. A reta S é externa à circunferência, tá fora da circunferência. É externa o que é? É que tá fora, tá bom? A reta S é externa à circunferência. Por quê? Porque não tocou a circunferência. Tá bom? E se a reta tocar a circunferência, ela pode ser o quê?
tangente ou secante. Se tocar, ou ela é tangente ou ela é secante. Mas o que é tangente? Gente, ó, tangente é a reta toca a circunferência em um único ponto. No caso da tangência, a reta vai tocar a circunferência em um pontinho, ou seja, a reta pega a extremidadezinha da circunferência, tá bom? E secante é quando a reta toca a circunferência em dois pontos. Se tocar em um ponto é tangente, se tocar em dois pontos é secante. Tá certo? Gente, existem as posições relativas entre duas circunferências. Quando for duas circunferências, ó, podem ser o quê? Circunferências secantes. Secante, nós acabamos de ver, é quando toca em dois pontos. Tocou em dois pontos, é secante. E quando for entre duas circunferências, essas duas circunferências, uma vai passar por cima da outra, tocando em dois pontos. Ó, perceba que a circunferência menor tocou a circunferência maior em dois pontos. Se tocou em dois pontos, o que ela é? Secante. Pessoal, circunferências tangente. Quando é que a circunferência é tangente, ó, elas se tocam em um único ponto. Aqui eu trouxe dois tipos de circunferência tangente. Eu trouxe a tangente externa. O que é tangente externa? Quando uma circunferência está fora da outra. Você percebe o quê? Elas estão se tocando em um pontinho, mas uma não está dentro da outra. Já é diferente da tangente interna. Ó, na tangente interna, ó, ela é tangente por quê? Porque estão se tocando em um ponto. Elas são externas, aliás, são internas. Por quê? Porque uma está dentro da outra. Então, se uma estiver dentro da outra, ela é interna. Interna é dentro, é externa, fora. Tá bom? Essas duas são externas, são tangentes, são porque se tocaram em um ponto. Mas elas são externas, por quê? Porque uma está fora da outra. Aqui é o contrário, tá bom? Elas são tangentes, porque se tocaram em um ponto. E elas são internas, por quê? Porque uma está dentro da outra, tá certo? E nós temos também internas. Quando é que ela é interna? Uma dentro da outra. O que você percebe aqui? Ó, a circunferência menor está dentro da circunferência maior. E a gente está se tocando em um único ponto, a menor está tocando a circunferência maior? Não está. Então, ela é simplesmente interna. Por quê? Porque elas não estão se tocando, mas uma está dentro da outra. Tá certo? E nós temos também a externa. Externas, elas ficam separadas. Você percebe o quê? Que as duas circunferências estão separadas, não estão se tocando de forma nenhuma. Elas são o quê? Externas. Uma está fora da outra, tá bom? E nós temos também as circunferências concêntricas. Tem um único centro. O que é isso, gente? Você percebe que esse centro O, ele é o centro da circunferência menor e da circunferência maior. Nós dizemos que essas duas circunferências são o quê? Concêntricas, porque tem um único centro. Um único centro para as duas circunferências, ok? Gente, ó, nós podemos também calcular o comprimento da circunferência. Para você calcular o comprimento, você tem duas opções de fórmula que você pode estar utilizando, tá bom? Aí eu trouxe aqui uma circunferência, ó, a medida do centro até a borda é o raio, nós temos dois raios. A junção de dois raios que forma o diâmetro, tá bom? E qual seria a fórmula que você pode estar utilizando para você calcular o comprimento de uma circunferência? Ó, existe essa fórmula aqui, ó, C, que é igual a 2 vezes o π, vezes o raio. Ixi, eu juntei aqui, gente, isso é péssimo. Gente, ó, essa formulazinha aqui, ó, C, que é igual a 2 vezes π, vezes o raio, ou C, que é igual ao diâmetro vezes π. Gente, ó, 2 vezes o π vezes o raio é a mesma coisa que essa fórmula aqui. Ixi, eu tô... Gente, olha, a fórmula na realidade, olha, o comprimento que é igual a 2 vezes o raio vezes o π.
tá certo? Ou comprimento, que é igual a diâmetro vezes π. Gente, ó, 2 vezes o raio, o que que eu vi, ó? Nós vimos anteriormente que o diâmetro é igual a 2 raios. Se você tiver, bem aqui, ó, se você tiver a junção de 2 raios, você junta 2 raios, você vai ter o que? O diâmetro. Aí quer dizer, quando o problema me der a medida do raio, se ele me der a medida do raio, eu vou usar 2 vezes o raio vezes π. Mas se ele me der a medida do diâmetro, ou você encontra a medida do raio, ou você usa essa fórmula, diâmetro vezes π. Você pode estar usando essas duas fórmulas dá para você encontrar o comprimento de uma circunferência, tá certo? Aí aqui tem a definiçãozinha, ó, o C comprimento, o R o raio e o π é igual a 3,14 e o D o diâmetro. Aí eu trouxe para vocês aqui 3 exemplos. No primeiro exemplo, ele diz o seguinte, ó, na figura, os segmentos MN e RS e as retas A e B recebem, respectivamente, os seguintes nomes. Gente, ó, o MN é esse aqui, ó. Nós vimos que ele é o quê? Uma corda. Pegou de uma extremidade até a outra, é corda. O RS, ela é corda e também é diâmetro, ó. Pegou de uma borda até a outra, ela é corda e também é diâmetro. Só que aqui nas opções não vai aparecer corda 2 vezes, aí nós vamos dizer que ela é o quê? Diâmetro. Diâmetro, ok? E a reta A, ela quer dizer se ela é tangente ou é secante. A reta A está tocando a circunferência em 2 pontos. Então, se tocou em 2 pontos, ela é tangente ou secante? Tangente. Gente, desculpa, que é secante. Foi mal. Ela é secante. Deu um branco agora. Ela é secante, tá bom? E a reta B tocou a circunferência em um único ponto. Ela vai ser o quê? Tangente. Aí nós vamos ver qual das opções está correta. Ó. Corda, diâmetro, secante, tangente. Quem é? Corda, diâmetro, secante, tangente. Aliás, corda, diâmetro, secante e tangente. A letra D. A letra C está bem parecida, só que aqui tem tangente e depois secante. Mas a reta A, ela é secante. Então, a reta A sendo secante, só pode ser a letra D. Não pode ser a letra C, tá bom? Vamos lá continuar. Olha, o segundo exemplo diz o seguinte. Na figura, as circunferências de centro O, A e B tocam-se no ponto X. Olha, estão se tocando no ponto X. A distância AB é... Gente, ó, de A até B mede quanto? É o que ele quer saber. Se você observar, na circunferência menor, o raio mede 2. Então, do A até o X é um raio. Vai medir quanto? 2. Tá certo? E na circunferência maior, ele me disse que o raio vai ser 4. Quer dizer o quê? Que de B até o X é um raio. Então, de B até o X vai medir quanto? 4. Aí, pessoal, ele quer saber quanto é que mede de A até B. De A até B, eu vou fazer o quê? Vou juntar esses 2 pedacinhos. Seria o quê? Seria a medida desses 2 raios. Vou juntar o raio 2 com o raio 6. Juntando 2 mais 4, né? Juntando 2 mais 4 vai ser o quê? É 6. Então, eu sei que a resposta é 6. Mas qual das opções está correta? Ó? A distância AB é maior que 6 centímetros? Não. É exatamente igual a 6. A letra B, 6 centímetros? Sim, é 6 centímetros. Então, a opção correta quem é? A letra B. Vamos agora para o último exemplo. O exemplo 3. Na chácara do senhor José, será cercado um canteiro circular de raio 2 metros para proteger os animais domésticos. Considerando o π 3,14, diante do exposto, a quantidade de metros de tela gastos aproximadamente para cercá-lo é... Gente, ele quer saber o quê? Quanto você vai precisar de tela. Ele me disse o quê? Olha, que o raio é 2, olha. Senhor, na chácara do senhor José, será cercado com um canteiro circular de raio 2 metros. Então, o raio vai ser o quê? 2 metros.
tá bom? Ele me deu o que? Ele me deu a medida do raio. O raio é 2 e ele me deu o pi. Quem é o pi? 3,14. Gente, quando ele não me der o pi, eu vou usar 3,14, tá bom? Mas aqui ele já me deu o pi, que é 3,14. Aí ele quer saber quanto de tela vai precisar. Gente, ó, ele vai cercar. Então, se ele vai cercar, eu quero saber o que? O contorno. Eu vou precisar achar o contorno desse canteiro. O contorno nada mais é que o quê? Que o comprimento da circunferência. Contorno é comprimento. Nós vimos que a circunferência, o que é o contorno? E esse contorno, o que é? É o comprimento. Então, nós vamos utilizar a formulazinha do comprimento da circunferência. Gente, ele me deu o raio. Então, se ele me deu o raio, eu vou usar o quê? 2 vezes... Opa, aqui é o R. 2 vezes o raio vezes π. Aí, comprimento, que é igual a 2 vezes... Quem é o raio? 2. E quem é o π? 3,14. Comprimento, que é igual. Agora é só você multiplicar. 2 vezes 2, 4. E quanto é que é 4 vezes 3,14? Deixa eu dar aqui uma calculadora que é mais rápida, para não demorar muito, o vídeo não ficar comprido. Deu o quê? 12,56 metros. Então, gente, quem é o comprimento? Quanto ele vai precisar de cerca, acho que é cerca que ele chamou. De cerca, né? Tela. Quantos metros de tela ele vai precisar? Vai ser o que, gente? 12,56. A opção correta, quem é? A letra C. Gente, espero que tenha ajudado com o vídeo. Faça uma atividade, mande foto assim que terminar. E caso vocês tenham dúvida, me pergunte que eu estou à disposição. Até mais.